A história de Zumbi dos Palmares. Durante mais de 3 séculos, o Brasil viveu sob o regime da escravidão. Desde o início da colonização portuguesa, milhões de africanos foram arrancados de suas terras, colocados em navios negreiros e trazidos para o continente americano em condições desumanas. Homens, mulheres e crianças eram amontoados nos porões escuros dos navios, acorrentados, sem espaço, sem higiene e sem esperança. Muitos morriam durante a travessia do Atlântico, conhecida como a Passagem do Meio. Aqueles que sobreviviam eram vendidos como mercadorias em portos brasileiros, marcados a ferro e forçados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, nas minas de ouro ou como empregados domésticos. Apesar da brutalidade e da violência, os povos africanos nunca aceitaram a escravidão passivamente. Em todos os lugares do país, houve resistência. Fugir era uma das principais formas de lutar pela liberdade. E foi a partir dessas fugas que nasceram os quilombos, comunidades formadas por pessoas negras que haviam escapado das fazendas e engenhos. O maior e mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, região que hoje pertence ao estado de Alagoas. Palmares existiu por quase 100 anos, desde o início do século XVII até 1694. Era uma sociedade complexa e bem organizada, composta por milhares de pessoas. Lá, os quilombolas cultivavam alimentos como mandioca, milho e feijão, criavam animais, trocavam produtos com vilas próximas e mantinham uma estrutura política própria, com líderes, guerreiros e leis internas. Palmares era de fato um território livre dentro de um país escravocrata, o que representava uma ameaça enorme para o sistema colonial. Foi nesse ambiente de resistência que nasceu Zumbi, por volta de 1655. Ainda bebê, ele foi capturado durante uma expedição militar contra Palmares e entregue a um padre português chamado Antônio Melo, que o batizou com o nome de Francisco. O padre o criou como seu afilhado, ensinando-lhe português, latim e religião católica. Zumbi cresceu inteligente e disciplinado, mas dentro de si carregava uma inquietação. Algo o ligava às suas origens africanas e ao povo que vivia nas matas lutando por liberdade. Aos 15 anos, Zumbi fugiu da casa do padre e retornou ao Quilombo dos Palmares. Lá, foi recebido como um guerreiro e rapidamente se destacou pela coragem e pela liderança. Ele conhecia as táticas de guerra dos colonizadores, sabia ler e escrever e usava todo esse conhecimento para fortalecer a resistência. Em pouco tempo, tornou-se um dos principais líderes militares de Palmares. Naquela época, o quilombo era liderado por Ganga Zumba, um homem respeitado que acreditava ser possível negociar a paz com os portugueses. Cansado das guerras e das perdas, Ganga Zumba aceitou um acordo proposto pelo governo colonial. Em troca da liberdade para os habitantes de Palmares, os quilombolas deveriam parar de abrigar novos fugitivos e se mudar para outra região. Para muitos, esse acordo parecia uma vitória, mas para Zumbi era uma traição. Ele acreditava que a liberdade não podia ser negociada, nem restrita a poucos. Para ele, todos os negros escravizados tinham direito à liberdade, não apenas os que viviam em Palmares. Com essa convicção, Zumbi rompeu com Ganga Zumba e passou a liderar a resistência armada. Sob seu comando, Palmares fortaleceu suas defesas e enfrentou uma série de ataques vindos das forças coloniais. Os quilombolas conheciam bem o terreno e usavam a mata a seu favor, montando emboscadas e surpreendendo os inimigos. Durante anos, Palmares resistiu bravamente. Os portugueses, no entanto, não desistiram. Para eles, o quilombo era um símbolo perigoso que inspirava outros escravos a fugir. Em 1694, o governo colonial contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho, conhecido por sua crueldade, para destruir Palmares de uma vez por todas. Com um grande exército armado com canhões e mosquetes, ele cercou o quilombo. Foram meses de combates violentos. As muralhas de taipa e madeira que protegiam Palmares foram destruídas. Casas e plantações foram queimadas. Muitos quilombolas morreram lutando, preferindo a morte à escravidão. Mesmo após a queda de Palmares, Zumbi conseguiu escapar com um pequeno grupo de guerreiros. Durante quase um ano, ele se escondeu nas matas de Alagoas,
organizando ataques e tentando reconstruir a resistência. Mas, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi traído por um de seus companheiros. Capturado pelas tropas coloniais, foi morto e decapitado. Sua cabeça foi levada a Recife e exposta em praça pública, como forma de exemplo e intimidação. Os colonizadores acreditavam que com a morte de Zumbi, o espírito de resistência dos negros seria destruído. Aconteceu o contrário. Zumbi se transformou em um símbolo. Mesmo morto, sua imagem continuou viva na memória popular, transmitida oralmente por gerações de africanos e descendentes. Ele se tornou o símbolo da luta pela liberdade, da resistência à escravidão e da dignidade do povo negro. Durante séculos, a história de Zumbi foi esquecida ou distorcida nos livros escolares. O sistema escravocrata e a sociedade racista do pós-abolição tentaram apagar sua importância. Mas, no século XX, com o fortalecimento dos movimentos negros e a valorização da cultura afro-brasileira, Zumbi voltou a ocupar o lugar que merecia na história nacional. Em 1978, o Movimento Negro Unificado escolheu o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi, como o Dia da Consciência Negra. Essa data não celebra apenas a figura de Zumbi, mas também homenageia todos os que lutaram e ainda lutam contra o racismo e a desigualdade. Hoje, o dia é feriado em várias cidades e estados do Brasil e serve para lembrar a importância de reconhecer a contribuição do povo negro na construção do país. Zumbi dos Palmares representa muito mais do que um herói do passado. Ele é um símbolo vivo de coragem, resistência e esperança. Sua luta nos ensina que a liberdade é um direito inegociável, que não pode ser concedido como favor, mas conquistado com determinação e união. Zumbi mostrou que é possível enfrentar a opressão e sonhar com um mundo mais justo. Mais de 300 anos depois, sua história continua atual. O racismo ainda existe e a luta pela igualdade ainda não terminou. Celebrar Zumbi dos Palmares é, portanto, celebrar todos os homens e mulheres que resistem diariamente às injustiças, que afirmam com orgulho suas raízes africanas e que acreditam na força da liberdade. Zumbi não lutou apenas por si ou por Palmares. Lutou por todas as gerações que viriam depois, por um Brasil em que ninguém fosse julgado pela cor da pele, pela origem ou pela condição social. Ele é um exemplo de que a coragem e a resistência podem transformar a história. Sua vida e sua morte deixaram uma lição poderosa. Nenhum poder é capaz de apagar a chama da liberdade. Zumbi dos Palmares vive na memória, na cultura e na consciência do povo brasileiro. E, enquanto houver desigualdade, racismo e injustiça, seu nome continuará sendo lembrado como o símbolo maior da luta por liberdade e dignidade no Brasil. Quer mais histórias que mudaram o Brasil e o mundo? Então inscreva-se no canal.